quem não me conhece, eu sou a Bruna Amaral e eu sempre tô compartilhando um pouco da minha vida aqui com a nossa família aqui do YouTube, que cada dia tá crescendo mais. Então venho compartilhar minha vida pessoal, minha vida profissional, assim como outras coisas diversas que acontecem na minha vida. E eu estou aqui no YouTube mais uma vez para trazer mais informação para vocês a respeito da minha segunda graduação. Como vocês já viram aí pelo título, né? E vocês já sabem que já me acompanham faz mais tempo. Aliás, se você não é inscrito no canal, você não vai entender o que eu tô falando aqui, né? Mas quem me acompanha, quem é fielzinho aí no canal e me acompanha há mais tempo, sabe que eu já tô na segunda graduação, que é a graduação de Direito, e eu falei pra vocês, prometi que ia trazer aqui no canal, assim como eu estou trazendo do curso de agronomia, que eu venho trazendo aos poucos, por eu já ser formada, né, então eu venho soltando aos poucos informação. Agora em Direito eu posso fazer em tempo real pra vocês, porque exatamente eu estou cursando ainda essa graduação, e daí realmente eu posso trazer pra vocês assim, ó, bem fresquinho aqui na memória a respeito do que eu tô achando do curso de cada semestre que passa. Já estamos chegando no final do ano, como vocês estão sabendo, né? Todos estamos sabendo, e a gente sabe que tá finalizando aí, né? Ano escolar, ano de faculdade e tudo mais, e agora a minha graduação do segundo semestre de Direito finalizou, e eu vim trazer pra vocês qual que foi o meu feedback a respeito desse semestre aí, se o primeiro foi melhor, se esse segundo tá melhor, o que eu achei, quais que foram as minhas notas que eu tirei, porque agora eu posso mostrar pra vocês aí, como falei, em tempo real, porque a agronomia já passou, né, não tem como mostrar mais. E é isso, gente, então chega de blá blá blá, bora pro vídeo. E nesse tempinho aí, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ou vá lá me seguir lá no Instagram, porque sempre lá eu tô postando uma coisinha ou outra, né, pra vocês, e lá vocês sempre ficam um pouco mais pertinho aqui, ó, da minha pessoa. Então chega de blá blá blá, como eu sempre falo, e bora pro vídeo. Naquele mesmo esquema que eu já falei pra vocês, né, que a gente vem falando aqui durante o canal, até mesmo no curso de agronomia, que a gente vai comentando as matérias, eu quero trazer pra Direito pra vocês. A maioria sabe que o curso de Direito ele é realmente um curso de humanas, enquanto que a agronomia era uma engenharia, ou seja, um curso de exatas. Então, quando eu entrei em Direito, gente, olha, foi assim, realmente uma diferença gigante, assim, que eu senti em relação ao como o curso ele se desenvolvia, sabe, no tempo. Hoje em dia eu tô mais acostumada, é claro, né, por causa que eu fiquei muito tempo focada ali numa engenharia e tudo mais, e Direito é totalmente diferente a dinâmica que a gente tem dentro da faculdade. Mas hoje estou muito mais acostumada e vamos lá, né, sem mais mistérios, sem mais delongas a respeito do curso que eu tive nesse segundo semestre, a respeito das matérias em geral que eu tive nesse semestre. Então vamos lá e vamos comentar a respeito aqui. Eu tenho elas aqui e tenho juntamente com as minhas notas aqui que eu tirei. Bom, o que eu posso falar pra vocês, uma coisa explicando antes de eu começar as matérias propriamente ditas. A minha faculdade, pessoal, ela tem um sistema diferente de contabilização de nota. Ela tem, assim, de 0 até 14 mil pontos você pode alcançar. Óbvio que se você alcançar mais de 10 mil pontos, no caso, de qualquer modo, se você faça 11, 12, 13 mil pontos, que seja, a nota que vai para o seu histórico lá, aquele histórico final que a gente tem, é 10, ou seja, é só como se fosse uma abertura a mais em que você pode se desenvolver dentro de uma matéria. Então é assim que é a dinâmica da faculdade, sabe? Então, mas assim, eu vou mostrar pra vocês a pontuação real e a pontuação que vai no meu histórico pra vocês terem uma ideia, sabe? Porque com a pontuação real, eu acho que vocês podem ter mais ideia da matéria que eu fui melhor e da matéria que fui menor. Porque se eu for falar todas as pontuações reais que vai pro meu histórico, vocês vão ver que vai ser a mesma, sabe? Então, eu prefiro falar mostrando assim pra vocês, mas já vou explicando de antemão que é assim que funciona a minha faculdade. Já trouxe o primeiro semestre pra vocês, contando novidade que eu tinha, né, iniciado a minha segunda graduação. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar ele aqui no card, aqui em cima, passando pra vocês. Corre lá, porque daí você acompanha a graduação de Direito desde lá do início. Bom, a primeira matéria que temos aqui, vamos começar com Direito Constitucional. Sim, ó. Gente, Direito Constitucional, lembra que eu fui e tive teoria geral do Direito Constitucional, se não me engano, alguma coisa assim, no primeiro semestre? Então, Direito Constitucional é uma matéria extremamente importante, já diz, né? O nosso Código Civil, Código Penal, entre outros, Código do Trabalho, lá, Consolidação de Leis Trabalhistas, eles são todos baseados constitucionalmente, né? Então você vai aprender até dentro dessa matéria, assim, todas as normas. As normas podem ser constitucionais ou infraconstitucionais, elas podem estar expressas na Constituição ou não, porém,
todas as normas, né, todo o âmbito ali do direito, a legislação, ela vai ter que ser condizente com a nossa Constituição Federal de 1988. Basicamente, no primeiro semestre eu contei pra vocês que eu estudei lá artigo 5º, né, direitos e garantias fundamentais, que o rol do artigo 5º ele é gigantesco, gente. Se vocês pegarem uma legislação e a Constituição, pegarem o artigo 5º, vocês vão ver que tem inúmeros incisos, né, então ele é gigante, então assim, a gente estudou bem essa parte, as gerações de direito. E daí a gente continuou, né, estudando a Constituição no segundo semestre, né? É como se ela fosse uma matéria anual, né? Mas ela é separada em 2 partes. E daí o que aconteceu? Eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu gostava muito de direito constitucional, desde a época antes mesmo de começar o curso de direito, eu via em concursos e tudo mais, era uma matéria muito legal, eu gostava bastante. E daí quando foi pra esse segundo semestre, já vou dizendo de antemão pra vocês que eu perdi um pouco daquela sensação de emoção que eu tinha com o direito constitucional, porque chegou bem aquela parte de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Tudo bem, assim, é uma parte legal, mas assim, não é tão interessante quanto foi o primeiro semestre, que foi as gerações dos direitos e realmente aquilo que é na prática, sabe? Por exemplo, a gente tá inserido dentro do poder judiciário, então é de extrema importância, né? Porém, chega aquela parte assim de politicagem, sabe? Bem, assim, presidente, vice-presidente, deputado, ministro, você vai estudar tudo, gente, tudo, assim, sabe? E foi uma parte que eu achei um pouco desinteressante, um pouco chata, meio maçante, sabe? Porque a partir dessa parte que você pega, assim, olha, gente, é bem maçante, pra falar a verdade, é bem decoreba. Por exemplo, competências de sabe? São gigantes, artigos gigantes com vários incisos, vários artigos e tudo mais, às vezes vários, sabe? É gigante e, assim, é bem maçante. É aquela coisa, assim, daí tem competência privativa, competência exclusiva, competência... E você fica naquilo, sabe? Não tem muito o que sair. Uma parte interessante que eu gostei desse semestre foi basicamente os remédios constitucionais, que a gente chama, que é habeas corpus, habeas datas, né, mandado de injunção, mandado de segurança, etc. Foram basicamente esses que a gente aprendeu nesse segundo semestre. A gente aprendeu a fazer um habeas corpus, que ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, né, então assim, viu essas diferenças com relação aos outros e tudo mais. E essa foi uma parte interessante que eu sei que cai bastante em concursos, que, né, na verdade sempre foi o meu foco, mas eu sei que também se alguém for exercer a profissão, né, de advogado, vai usar isso bastante, então acho que foi de relevância e importância. Não digo que a outra parte foi, mas a outra parte foi bem mais maçante. Entre o segundo semestre e o primeiro de direito constitucional, eu gostei mais do primeiro. E com relação às notas, eu sempre fui muito bem em direito constitucional. Lembra que eu falei pra vocês que a nota máxima era 14.000? Eu tirei 13.790, ou seja, quase 14, quase a nota total. Claro que a minha nota, geralmente no histórico, vai pra 10, né? Mas eu tirei essa nota de 13.790, apesar de ser um pouco maçã, mas assim, ainda foi interessante, foi uma das minhas matérias preferidas, digamos assim. A outra matéria que temos aqui é Direito Civil, Obrigações. Também, quem acompanhou lá o primeiro semestre viu que eu tive direito civil, mas eu tive a parte geral também, parte introdutória. Então, o que é um fato, o que é um ato e jurídico, quais os efeitos que ele vai produzir e tudo mais, essa parte mais geral, assim, pra gente poder dar andamento no direito civil. Direito civil, acho que é a matéria que vai acompanhar, assim, o curso por todos os semestres. Já tô acostumada, já sei que o semestre que vem eu vou ter outro tipo de direito civil, porque o Código Civil e Código do Processo Civil é o que realmente acontece no nosso dia a dia, gente. Eu comentei pra vocês que o direito civil, ele engloba todas as relações jurídicas que a gente tem de pessoas físicas e jurídicas também aí no nosso dia a dia, então é de extrema importância. Eu considero que é uma das matérias mais importantes. Imagina que eu não vou fazer o exame da ordem para direito civil, porque eu acho muito complexo, mas eu se fosse advogar, faria para direito civil, porque realmente é uma área que abrange muita coisa e que seria muito interessante. E nesse segundo semestre eu tive direito civil e obrigações. Vocês vão ver que a legislação, o Código Civil é dividido, né, em obrigações, contratos e outras diversas coisas aí. Então, cada semestre a gente vai estudando como se fosse uma matéria, uma submatéria dentro do direito civil. E foi obrigações. Admito que obrigações foi um pouco mais exigente, obviamente, que a parte geral de direito civil, que foi o semestre passado. Porém, assim, foi uma parte do direito legal, assim, é aquela coisa, assim, mexe muito com essa parte, assim, eu devo
ele me devia, passou tempo, o que vai acontecer? Eu cobro, posso cobrar, não posso, eu tô no direito, eu tenho o meu direito de fazer uma cobrança. Então, assim, bem legal, gente, bem legal essa parte, eu acho que é bem útil no dia a dia, por várias vezes a gente citou várias questões, assim, práticas, né, do dia a dia. E gostei, sim, direito civil, como eu falei assim, não é uma matéria fácil, já vou falando pra vocês. Sei que tem muita gente que tem muito mais facilidade e acha legal e tal, mas, assim, eu gosto de direito civil, porém eu não acho que seja uma matéria fácil. Dos 14 mil, eu tirei 13.215, um pouco menos já que constitucional, né? E, novamente, a minha nota que vai pro meu histórico vai ser 10, né? Porque ele passou do 10. E, assim, as provas, teve muito trabalho. Então, assim, muito trabalho do direito civil, ele é bem complexo, porque tem várias situações, tem vários adendos que podem mudar. Mas isso realmente eu acho que já é um aprendizado pra vida, porque, como eu falei, permeia todas as relações de vida aí que a gente tem. E, sinceramente, tem muitos amigos meus que não gostam de direito civil, tipo, não suportam. Mas, assim, eu não tenho nada contra, acho uma matéria super importante e gosto, sabe, de ter na faculdade. Eu sei que semestre que vem, como eu falei pra vocês, eu vou ter contratos e daí no outro tipo de direito civil. E assim vai. Então, sempre direito civil vai estar aqui, presente aqui no canal pra vocês, aqui durante a minha graduação. E outra, porque lembra que eu falei pra vocês que eu melhorei esse semestre. Semestre passado eu fui pior em direito civil. Mas esse semestre eu melhorei, tanto que eu tirei 9 e pouco de direito civil. Esse semestre eu fui melhor. Então, assim, já tô começando a entender as coisas. E uma que também foi um pouco por causa do estágio. Aprendi muita coisa por causa disso, então estamos aí, né? A outra matéria que tenho para dizer aqui para vocês é a teoria geral do processo. Bom, começamos a adentrar no mundo dos processos, que é basicamente ali, ó, o coração aqui, ó, do advogado, né? Para quem vai advogar, realmente, o processo tem que estar ali na ponta da língua, não adianta. E isso eu vi realmente quando eu entrei para fazer estágio no escritório da advocacia, eu vi que isso é mais do que necessário. Então, você, amigo, colega, que quer fazer direito, quer exercer a advocacia propriamente dita, vai ter que processo assim, ó, lá em cima e ser uma das suas matérias preferidas. A gente ainda não entrou especificamente em processo civil, nem em processo penal, porém, processo trabalhista também tem, né? Porém, eu acho que teoria geral do processo, ele veio para realmente trazer um pouco dessa base que a gente precisa ter para poder entender o resto. Não tendo teoria geral do processo muito bem, você vai ter um pouco de dificuldade lá na frente, sabe? E isso eu posso dizer um pouco nesse semestre, que basicamente o que eu aprendi em teoria geral do processo não foi muito na faculdade, gente, pra falar a verdade pra vocês. Eu aprendi na prática quando eu fiz o meu estágio no escritório de advocacia. Basicamente, você faz estágio no escritório, faz estágio em algum órgão, você vai aprender muita coisa, isso. E processo você vai estar ali na ponta da língua, porque você vai estar vendo todo dia, basicamente. Então, assim, foi muito mais teórico. Aí, assim, a gente teve um pouco de dificuldade com a professora, pelo fato de que ela era nova ainda nessa parte de magistério, de ser professor e tudo mais. Então, assim, isso complicou, isso atrasou muito a nossa matéria. Então, assim, tudo mais ou menos a maior parte do que eu aprendi foi realmente porque eu vi no escritório. Como eu falei, se você tem um déficit em processo, em teoria geral do processo, você pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade lá e tenha que voltar, sabe? Essa questão dessa matéria. Eu tirei 13.033, até que não fui ruim, assim, comparado com as outras matérias, porém, ó, já viu que eu já tirei menos que constitucional e menos que civil. Eram provas bem difíceis e tudo mais. Se você não tá ali, tipo, todo dia revendo, vendo, sabe, os casos, diferentes casos, você dificilmente vai aprender. E também tem muitas teorias, já tá falando muitas teorias pelo meio, assim, e que englobam, né, esse âmbito jurídico que a gente tem aqui no Brasil. O que eu posso dizer pra vocês é que é basicamente aquela matéria que vai ter, assim, quais as partes que tem no processo, autor, réu, qual jurisdição a quem eu devo, né, colocar a minha petição, que eu devo colocar o meu caso, o meu processo. Então tem diversas, quais os princípios que regem uma jurisdição, quais os princípios que regem um processo, sabe? Então assim, mas por que quando uma pessoa ela coloca, né, uma petição, vai lá, uma petição inicial e tal, por que a outra tem o direito de se defender? Por que ela tem o direito de se defender? E isso é um princípio que a gente vê dentro da teoria geral. Então, assim, é todos os princípios que englobam, assim,
o que acontece dentro do judiciário, dentro de um processo, no desenvolvimento do mesmo. Então, assim, é de extrema importância. Eu acho que é de extrema importância, sim. E foi uma matéria que eu falei, foi um pouco complicada pelas questões anteriores, mas uma matéria super importante. A última matéria que eu tive, assim, presencial, gente, foi Direito Individual do Trabalho. Sempre tem que ter, né? Eu já falei pra vocês, já falei até no curso de agronomia que sempre tem que ter a ovelha negra do bando, né, gente? Não pode passar lisinho assim. O semestre passado, pra mim, a ovelha negra foi direitos humanos e alguma coisa assim, aquela teoria, história lá do direito e coisa errada. Aquela foi não chute, gente. Mas a nossa ovelhinha negra desse semestre, do segundo semestre, pra mim, foi Direito do Trabalho. No começo eu tava super animada, sabe? Comecei assim, a matéria super animada, pensando, nossa, direito do trabalho, né? Direito dos nossos trabalhadores. Outra coisa, esse aqui é direito individual ao trabalho, porque semestre que vem eu vou ter direito coletivo, que daí é a parte dos sindicatos. Direito individual é nós mesmos, trabalhadores e empregadores. Então, o que acontece? Eu tava super feliz, pensei, nossa, os direitos que eu vou ter, agora eu vou aprender tudo aquilo que a gente tá acostumado a ver aí, e saque do FGTS, não sei o que, Fundo de Garantia, INSS e tal, meus direitos, não sei o que, trabalho... Gente, que matéria chata. Desculpa, eu acho assim, eu vou falar a verdade pra vocês. Advogado que se especifica em direito do trabalho é um advogado muito bom, gente, porque além de ser chato, ser muito variável, sabe? Nada parece, vamos dar uma de agrônoma aqui, tudo depende, sabe? Aí, assim, você ainda tem que fazer uns cálculos ainda, tem ainda cálculo trabalhista, sabe? Que é um cão pra fazer. Então, assim, parabéns pros advogados do trabalho aí, porque vocês realmente são muito bons no que fazem. Porque, assim, eu falei pra vocês, nada parece que é fixo. Aí, eu fazia a prova, assim, eu olhava que era eu olhava, tipo, ai, não, eu acho que é isso aqui é o que mais faz sentido. E não, direito do trabalho é isso. Aquilo que você acha que mais faz sentido, na verdade, não é. Então, assim, vocês têm que ir com a mente bem aberta, sabe? No final de tudo, acabei pegando um pouco de ranço pela matéria, não gostei, sinceramente, sabe? Foi a matéria que eu mais tive dificuldade, pra vocês terem uma ideia. Eu tirei 11.625, as outras eu tirei tudo na base de 13 mil, tirei 11 mil, apesar que vou ainda com 10 pro meu histórico, mas se vocês verem a diferença, como comentei anteriormente, vocês podem ver aí que a pessoa teve maior dificuldade. Essa última prova que eu fui e fiz, que até foi semana passada, gente, realmente foi uma prova que parecia que eu não sabia nada, sabe? Era algo complicado. Então, era bem decoreba de lei seca. Eu me senti naquele concurso que eu contei pra vocês, até que eu fiz do IAT, que era, tipo, sem brincadeira, tinha uma questão que a professora tirava o espaço, assim, da lei, né? Você tinha que completar. E assim, e não gostei, não foi uma matéria que... Eu acho que quando eu terminar direito coletivo do trabalho ano que vem, eu quero passar longe, seja da OAB, seja do TCC, seja de tudo, porque, gente, sinceramente, não foi uma matéria que eu gostei. Ele basicamente vai falar a definição do empregado, a definição do empregador, quais os consequências de um contrato. Quando a gente acha que a gente é um tipo de empregador, a gente não é aquele tipo de empregador, então tem muito furo dentro da lei, sabe? Tem muita alteração da SLT, tem muita, sabe, portaria. Então, assim, é complicado, gente, é bem complexo. Eu acho que direito do trabalho é a área que você tem que estar mais atualizado, porque qualquer coisinha ali, uma vírgula que o empregado ou o empregador faz de diferente já mudou tudo, sabe? Então, assim, é complexo, não seria uma área que eu me especializaria, mas claro que sei que tem muita gente que gosta dessa área, né? Mas tudo bem, né, pessoal? E por último, né, agora vem a minha matéria, que é a matéria que é necessária na faculdade. Não vou falar pra vocês que é a matéria tipo a distância, projetos de vida, que não tem nada a ver com o curso. Já falei pra vocês que todo semestre é uma matéria dessa, né? Mas essa é projetos de vida, essa aí eu tirei 10, né, porque ela é online e ela não é assim pra incrementar no currículo do curso, né, no caso. E é isso, gente, esse foi o meu segundo semestre, falando pra vocês assim, Bruna, você gostou mais do primeiro ou do segundo? Gostei mais do primeiro semestre, falando a verdade pra vocês. Nunca achei que ia falar isso, né, porque lá em agronomia era super diferente. Eu gostava muito mais do segundo, porque parecia que eu tinha mais cara de estar fazendo agronomia realmente do que no primeiro, que era mais matérias de nivelamento
da engenharia, né, no caso, e direito foi totalmente diferente. Eu acho que porque eu não tô direito do trabalho, daí vocês ficam me perguntando, nossa, mas você já tem direito do trabalho no segundo semestre? Também não achei certo pela grade. Eu acho que eles poderiam ter colocado umas matérias um pouco mais, digamos, tranquilas, assim, mais no início, mas tudo bem, né? Essa é a grade, e já falo pra vocês que de antemão que semestre que vem eu vou ter direito coletivo, né? Então, assim, vamos ver, né, o que vai dar no terceiro semestre. Isso só vou contar pra vocês ano que vem, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E como falei, a minha opinião foi que eu gostei mais do primeiro semestre. O segundo semestre foi um pouco mais chato, até constitucional, que eu falei pra vocês que eu gostava muito mais. O segundo foi bem maçante. Espero que o terceiro seja bem mais legal. Mas, assim, vamos ver no que vem novas, né, fases aí, novas missões e tudo mais que a gente tá disposto a viver. E mais um pouco nesse curso de Direito. E você aí, comenta aqui embaixo se você faz o curso de Direito, se você faz agronomia, mesmo assim, que é outro tema aqui relevante aqui no canal, que a gente sempre tá batendo um agropapo, né, que nem eu falo pra vocês. E agora um pouco mais, assim, dessa área jurídica e tudo mais. E se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade a respeito do curso, que eu vou responder com o maior prazer. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Aquele grande beijo e até o próximo vídeo, porque agora vem a finaleira de ano e esse canal vai estar cheio de vídeo. E tchau! Até!